Tá começando, né? O segundo episódio desse podcast. Custou, mas saiu, né? Custou quase um ano depois, não é? Que coisa, hein? E o pessoal gostou, né? Gostou. E olha que ficou grande, hein? E eu tenho uma impressão que hoje vai ficar grande também. Ah, mas é muita história pra contar, né? Muita coisa pra contar. É isso. E hoje dá continuidade, né? A nossa história, que é a nossa saga aqui na cidade de Maringá. Mas não vai ter nenhum oi, gente? Então pode começar, vamos começar, Deus, vamos dar Renato continuidade ao projeto. Meu Deus, Renato já tá querendo Todo mundo- conversar. Todo mundo ri do projeto, não, que não é arquiteto. Nós não é arquiteto, então não é projeto. Então vamos. Vamos? Começa. Oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui com mais um podcast, agora com espaço, né, pra gente poder falar, que naquele primeiro a gente tava apertadinho com a câmera de lado, uma parede feia no fundo, e agora tá assim, tá meio bagunçado aqui ainda, né, vocês podem ver, ainda tá um pouquinho tumultuado, né, mas tá começando a tomar forma o negócio aqui. Num novo ambiente, num novo lugar que vocês já sabem aí que a gente se mudou, né? Por isso um novo lugar. Exatamente. Mais espacinho. E para começar, antes de mais nada, a gente ainda não falou, mas eu quero muito agradecer o Dalpivas que mandou esse quadrinho lindo pra gente. Olha só esse quadrinho, que legal, sabe? Olha só que bonito isso a gente colocou aqui para decorar o nosso cenário aqui do podcast. Para decorar, porque é muito bonito, a ideia não é ele ficar aqui não, tá? Não, Mas, isso é improviso aqui, hein? ele tá aqui estrategicamente escondendo um pouquinho das bagunças dos cabos aqui atrás, gente, que eu não quero que mostre, beleza? Mas a gente vai colocar ele num lugar bem bonito aqui, no nosso espaço, pra gente poder gravar os nossos podcasts. Então já quero agradecer quem tiver interesse em encomendar uns quadrinhos com a sua logomarca, com o seu desenho, do jeito que você quiser, eles fazem um trabalho super... Pra presentear alguém, não é só pra colocar aí no seu ambiente de trabalho, não. Presentear alguém, fazer um carinho, um mimo pra alguém, ó, dica boa aí. É isso aí. Então vamos começar nosso vídeo? Vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Continuando a nossa saga, né? Que nós contamos até aquele dia e... Pois é. Você sabe que mineiro, a hora quando começa a falar, não para. Por isso que o outro vídeo teve muitos minutos e esse aqui provavelmente vai ter muitos também, porque nós temos muita história para contar aí. Muita história. Né? E o podcast é legal por causa disso, né? É. O podcast a gente meio que conta sem a pressão ali de falar correndo do tempo, né? A gente pode falar com um pouquinho mais de tranquilidade, de calma, sem né? corte também, com menos corte, na verdade, né? Bem mais solto, assim, né? Do jeito que a gente gosta mesmo, de bater um papo com os amigos. Exatamente, né? É isso aí. E aí, chegamos em Maringá. A última vez a gente contou, né? Como que foi a nossa saga aí da mudança, né? Por que a gente mudou, contamos aí que teve a proposta da empresa. Uhum. E aí a gente tem visto muitas pessoas comentando, né? Que estão vindo e às vezes não estão dando sorte, as pessoas não estão conseguindo. A gente vê histórias de pessoas que vão para o exterior e não dão certo também, não conseguem, né? E no nosso caso a gente conseguiu, deu certo, mas não é do jeito que o pessoal pensa. Tipo assim, a gente chegou e deu super certo, né? No outro vídeo a gente falou isso, né? Não é porque a gente tá aqui sempre sorrindo na frente das câmeras e tal que é tudo mil maravilhas. Não, né? No nosso primeiro ano aqui em Maringá foi difícil. Não foi fácil. Na verdade, até o pouco segundo tempo, também, né? O segundo também. O terceiro também, né? Também, né? Começou a ficar melhor aí a partir do quarto. Que nós já estamos indo pro quinto ano. Né? O quinto ano aqui em Maringá. Podemos dizer que foram 3 anos de perrengue, de luta, né? Muita labuta. 3 anos de correria aí, de aperto, muito aperto. Mas o primeiro... O primeiro foi foda, né? Meu Deus. Então vamos começar contando, galera, como que foi a história. Todos vocês já sabem, a gente já falou várias vezes em vários vídeos, né? Que a gente veio pra cá porque eu recebi uma proposta de trabalho, né? Eu vim na frente e comecei a trabalhar e a gente foi se encantando pela cidade. A gente nem conhecia Maringá, não sabia nada de Maringá, né? É engraçado como que a gente foi descobrindo e se apaixonando pela cidade, né? Então, eu vim trabalhar nessa empresa, nessa produtora de vídeo. E essa produtora de vídeo, eu já peguei meio que no embalo do ano político. Era o ano político, né? Uhum. E essa empresa, ela prestava serviços para o atual prefeito, né? O atual, que era o Pupim, né? Era o atual prefeito e eles prestavam serviço para eles. E aí eles pegaram a campanha do Silvio Barros para poder fazer. E aí eu fui trabalhar fazendo o Silvio Barros.
E, infelizmente, o que aconteceu? O que aconteceu? Não ganhou, né? Aí quem ganhou foi o atual, hoje, Ulisses Maia. Ulisses Maia. Exatamente. E aí, nesse corre de que não ganhou a eleição, de que não deu certo, o que aconteceu? A empresa começou a cortar cabeças. Teve o declínio, né? A verdade é que a empresa já era, assim, no mercado há muito tempo, né? E ela foi entrando em declínio, e aí esse fato de não fechar, não ter conseguido, né, fechar essa parceria com a prefeitura, na verdade ter acabado, né? Isso foi motivo para demissões, né? E você não foi o único, né? Ali, muitas pessoas rodaram ali na Jax por causa disso, né? Na verdade, teve um também, isso foi a causa principal, sim, né, de acontecido, mas teve uns outros fatores, né? A pessoa, o proprietário lá, ele era um pouco difícil de lidar. Eu também não tenho um gênio fácil, né? Eu reconheço os meus defeitos, né? Mas ele também era difícil de lidar, então meio que juntou o útil ao agradável, né? Eu fui mandado embora, né? Me despediram. E aí veio o bagulho ficando louco, né? Aí o negócio apertou, né, gente? Porque a gente veio com a mão na frente, outra atrás, sem dinheiro. Vocês estão já sabendo disso aí, que não tinha grana. Não tinha grana. A grana era do salário que Renato tinha ali mensalmente. E aí, de uma hora para outra, menos de um ano, né? Menos de um ano, ele foi despedido e a gente ficou naquela. E agora? E agora o que nós vamos fazer? E para completar, ainda não conseguiu pegar nem o seguro-desemprego, né? Gente, algumas pessoas sabem dessa história, eu não gosto de ficar tocando nesse assunto, mas aconteceu uma infelicidade comigo, né? Um tio meu, infelizmente, falsificou uma assinatura minha, forjou uns documentos e abriu uma empresa no meu nome, e isso me impossibilitou de conseguir o meu seguro-desemprego. Isso deixou a gente numa situação bem mais complicada, muito né? Complicada, que poderia muito. ter segurado aí durante o tempo, poderia ter ajudado a gente durante o tempo esse seguro. Ajudar e muito, fez né? muita falta, né? Então aconteceu isso que só piorou ainda mais a situação. Aí bateu o desespero. Aí eu já pirei, eu virei e falei assim, não vou ficar, eu vou voltar. Vamos voltar para Minas, porque lá a gente tem amigos, e realmente a gente tem muitos amigos lá. Lá tem pessoas que falaram que era pra gente voltar, a gente ia voltar a fazer casamento. Só que a gente, além de estar muito saturado de casamento, a gente precisava entregar um monte de trabalho, a gente não estava mais afim, a gente tinha passado por muita coisa ruim no ramo do casamento, né? E eu queria, mas não queria. Só que o desespero de manter a casa, de pagar as contas, né? Das crianças, foi falando mais alto. É a falsa segurança, né? Que você acha que você vai estar ali do lado dos amigos, que os amigos vão te apoiar. Pode sim apoiar, eu não duvido disso, né? Acredito que os nossos amigos poderiam fazer isso pela gente, sim. Como tenho certeza que fariam se a gente tivesse tido essa postura, mas foi nesse momento em que a gente começou a botar na balança se valia ou não a pena voltar, se valia ou não a pena tentar aqui, né? Porque, na verdade, é na dificuldade que o carro anda, né? Ou ele anda ou ele, né, como diz a Carla ali, e pronto, acabou. E foi nesse momento que eu ainda falei com você, né? Falei, calma, que a gente não vai voltar. Tem que ser firme aqui. Gente, eu fiquei bem desesperado, sabe? Eu queria mesmo voltar. Eu naquele momento, eu quis desistir. Se não fosse a Eide ali ter realmente segurado a onda, virado e falado assim, ó, não é assim, calma. A gente veio, a gente chegou, agora a gente nem tentou, sabe? O primeiro baque que a gente toma, você já vai querer desistir, assim, você vai querer voltar. E o engraçado é que ela tinha todos os motivos pra voltar. A mãe dela morava lá, gente. Pra ela era muito melhor ficar do lado da mãe dela. Fica aqui com saudade da mãe, dos irmãos, dos parentes, dos sobrinhos, né, do pai dela. E pra ela era muito mais fácil. Ótimo, beleza, vamos voltar. Perfeito, né? E minha mãe já estava morando aqui, minha mãe não queria voltar. E até a facilidade da gente talvez poder morar na casa da minha mãe sem pagar aluguel, né? Eu meio que até contava com isso, apesar que o meu plano não era nem voltar para Sete Lagoas, né? Era ir para outra cidade menor ainda, com menos estrutura. Quando eu falei, tem uma cidadezinha, gente, lá perto, que se chama Curvelo. É uma cidade linda, né? Uma cidade encantadora. Porém, é uma cidade com menos estrutura ainda do que Sete Lagoas, né? Menos tudo, sabe? E aí, quando eu falei pra gente voltar pra
para Curvelo, né? E não para Sete Lagoas, aí ele já pirou, já ficou Não, doido. eu falei, de jeito nenhum a gente não tentou, vamos tentar. Vamos tentar. Se não der certo, aí sim a gente volta, né? E foi nesse momento em que a gente começou a colocar na balança mesmo o que poderia fazer com que a gente ficasse aqui, né? Os meninos, a gente já falou isso em alguns vídeos, os meninos eles não tiveram nenhum problema com a adaptação, né? Eu senti muito no começo, né? Mas os meninos não, os meninos estavam super adaptados, já tinham feito amizade lá no Paris, você lembra? A rua inteira conheciam eles iam pra rua brincar assim juntos. Foi a primeira vez que eu vi os meninos brincando com as crianças, assim, com os amiguinhos na rua, né, jogando bola, brincando mesmo, correndo pela rua. E aí eu ficava olhando assim, e aí, a gente vai privar eles disso, né? Dessa experiência. E sem falar na educação, né, que eles estavam tendo aqui, que era muito melhor, muito superior. Então a gente vai colocando na balança as coisas que realmente importam, né? Aí eu fui acordando, né? É. Eu fui acordando e vendo que realmente as vantagens de se ficar aqui eram infinitas, né? Realmente não compensava. A gente ia para lá, ia ter talvez uns trabalhos para poder fazer, mas que aí a gente acaba ficando na mesma. Eu falei assim, poxa, vamos tentar, né? E aí eu comecei a correr atrás daquilo que eu já sabia fazer, né? Eu sabia trabalhar com vídeo, e aí eu saí correndo atrás de outras produtoras, e aí foi a fase do freelancer, né? Comecei a viver de freelancer, né? É verdade. Fazia um freelancer aqui, eu conheci o Pete, né, da Lab Filmes. Hoje ele já está com outra empresa, de outro nome, mas fiz uns trabalhos legais com ele me recebeu de braços abertos, sou muito grato ao Pete. A gente conheceu o Bruno, né, também fotógrafo, e ele também chamou a gente para vários trabalhos, isso ajudou pra caramba. Fizemos muito. E aí eu comecei a fazer amizade com a galera do meio do casamento, né? E comecei a fazer freelance, foi começando a trabalhava aqui, trabalhava ali, ia pagando uma conta aqui, outra ali, a gente foi meio que se virando, né? A verdade é que a gente começou a viver igual a gente estava vivendo lá em Minas, né? Durante esse primeiro ano, segundo, Peraí. Não lembro mais. Erros de gravação. Foi você. Faz parte, gente. A câmera parou aqui. Tá bom, eu acho que eu tava falando de... Na verdade, a gente tava falando de que a gente começou a pesar na balança o que compensava mais a gente ficar aqui. E aí falando que a gente tava vivendo de freela. Isso! De freela. A gente boa. tava falando que nós tava vivendo de freela. Mulher da memória boa, hein? Nem sempre. Então, viver de freela a gente estava vivendo igual estava vivendo lá em Sete Lagoas, né? Foi um período bem difícil, bem complicado, em que só a gente sabe aí as dificuldades que a gente teve, né? De ter que regrar bem o que ia comprar, contar as moedas no supermercado. A gente passou por isso. Tem que se virar um mês com 100 conto. Não é fácil. Você pegar uma grana e ter que pagar uma conta correndo para pagar um incêndio, né? É o famoso tampa-buraco, né? Você aí faz era um assim, freela... né? O aluguel ia vencendo, perto de vencer outro aluguel, quase 2 meses de aluguel vencendo, aí fechava um trampo, recebia uma grana, pagava um aluguel, aí dava um respiro. E foi essa loucura aí durante um bom tempo, né? A gente foi o quê? Tempo. 1 ano e meio, mais ou menos, nessa loucura aí. Bom tempo, viu? Foi bem isso mesmo, 1 ano e meio. Para 2 anos, né? Foi muita labuta mesmo, assim, de contar moeda, sabe? De escolher o que ia comprar no supermercado muito bem, para não faltar, né? E aí isso fez com que a gente fizesse a primeira mudança, né? De casa. Exatamente. Quando a gente mudou, veio a primeira mudança de casa, que foi pra gente procurar um aluguel mais barato, né? A gente já tava com alguns meses de aluguel atrasado, né? Por causa dessa falta de grana. A gente morava numa casa grande, tipo, quando eu vim, eu tinha um salário de R$ 2.500. Então a gente alugou uma casa de 1.100. Comprometia boa parte do aluguel, mas a gente pagava de boa. A partir do momento que eu não tinha mais essa renda, a gente não conseguiu, ficou difícil. Foram acumulando alguns meses de aluguel. Então o que a gente pensou?
Vamos reduzir nossos custos. Aí começamos, até mesmo porque quando a gente veio a galera junto com nós, né? Veio a minha mãe, veio o meu padrasto, meu irmão, veio o seu irmão. Então a Casa Grande era até para isso também. Era para, na verdade, dividir as contas. Na verdade, o meu irmão morava com a gente e ele também ajudava, ele pagava ali um pouco das contas, ajudava no que dava ali, no que ele achava que devia, né? E aí a gente meio que ficou sozinho por conta disso tudo, né? E aí a gente foi aperto. Foi aperto, eu não recomendo, não recomendo. E aí o desespero de conseguir a primeira casa, né? Primeiro lugar. A gente procurando coisa barata, tinha que ser barato, gente. Porque o barato ainda ia ser difícil da gente pagar, né? O primeiro quesito era ser barato, não importava o lugar. Aí a gente foi pesquisar no grupo do Facebook. Gente, a dica que eu dou, todo mundo, muita gente vem atrás de mim, da Eide, pra poder perguntar. Como que eu faço? Me dá uma ajuda. Infelizmente, a gente não consegue ajudar todo mundo. A gente queria ajudar todo mundo. Mas a gente não consegue, a nossa correria não dá tempo pra gente. A gente mal teve tempo de conseguir olhar uma casa pra gente, né? Mal tá tendo tempo de gravar vídeos pro nosso canal. Então fica difícil, né, a gente dar essa ajuda. Mas uma dica que eu dou são os grupos do Facebook. Foi lá que a gente encontrou o apartamento, né? A gente encontrou o proprietário do apartamento. E ele já tinha um tempo já que ele tava querendo alugar o apartamento. Ele também tava com o apartamento parado, tava meio apertado de grana, que ele tava pagando uma casa que ele tinha comprado. E aí, quando a gente chegou, a gente gostou do apartamento. Era no Cidade Alta, era um bairro que todo mundo meio que falava mal. A gente ficou meio naquela assim, poxa, vou morar no bairro que todo mundo fala mal, né? Mas aí a necessidade vence o orgulho, né? E aí a gente decidiu. Perguntou, o que você pede para poder alugar? Porque dependia da burocracia, né? Com o nome agarrado, sem dinheiro para pagar calção, aquela confusão toda. Gente. E aí a gente chegou e perguntou, o que você pede aí para alugar? O cara, não, só um contrato aqui mesmo e o mês de aluguel adiantado. E pronto, vocês podem mudar. Aí foi o alívio, né? A gente começou a dar uma respirada, assim. Mas mesmo assim, a gente ainda, como estava vivendo de freela, quem vive de freela sabe. Um dia tem, um dia não tem. Um mês você tá ali, show. Outro mês você tá, tipo... desesperado. E no nosso caso, tava sendo mais meses desesperado do que show, né? Porque tava pouco trabalho, né? A galera não tava tendo tanto trabalho, o pessoal já tinha as equipes meio que trabalhavam junto e acabava não chamando a gente, né? E realmente começou a faltar uns trampos e a gente começou a ficar no aperto, aquela loucura toda. E aí surgiu a primeira proposta de trabalho, né? Que eu conheci um fotógrafo. E ele começou a me chamar para vários freelancers junto com ele. E ele montou uma empresa e fez a primeira proposta de trabalho. Só que financeiramente eu ainda achava que não era interessante. Eu sempre fui uma pessoa de valorizar muito o meu conhecimento, a minha experiência, mesmo passando aperto, né? Eu sempre fui disso. Então eu achei que não era interessante, que não ia ser legal. Né? E aí nessa época eu comecei a viajar com a dupla sertaneja Conrado e Alexandro, né? Que foi que começou a render uma graninha, né? É uma dupla bem... famosa aqui na região, né? E até em grande parte do Brasil eles são famosos, né? Muita gente conhece, né? Então... E aí eu comecei a viajar com eles, começou a entrar uma graninha e começou a dar um respiro, né? Aí a gente foi meio que controlando, assim, já tava mais de boa, né? De boa, entre aspas, né? Que ainda não tava de boa. Mas mesmo assim, ainda passando muita dificuldade, né? Mas o que acontece é que a gente, mesmo passando essa dificuldade toda, a gente foi vendo e focando em outras coisas, vendo as coisas que são boas aqui, as coisas que são interessantes, que são melhores do que lá em Minas, né? E aí a gente foi pesando na balança tudo isso e cada vez mais batalhando aqui, fechamos os olhos e falamos, é aqui que a gente vai ficar e ponto final. É aqui e ponto, né? E aí por isso eu acho que a gente se firmou, assim, sabe? Demorou, mas se firmou, porque a gente estava com um propósito de querer mesmo que as coisas acontecessem aqui. A gente não queria sair daqui, né? E aí veio a terceira proposta, né? A segunda proposta desse fotógrafo na empresa dele, e aí ele fez uma proposta financeiramente melhor. E a gente estava naquela situação, não estava bom, mas também não estava péssimo, né? Quer dizer, estava um pouquinho, podia melhorar, né? Dava para melhorar. Né? E aí eu falei, poxa, acho que eu vou aceitar, sabe? Eu vou aceitar, dá para fazer uns freelancers no final de semana. E aí eu resolvi aceitar essa proposta. E começamos a trabalhar nessa agência de marketing.
né? E Na as verdade, coisas... você começou, né? eu comecei. E aí foi justamente quando a gente começou a dar uma equilibrada e aí aconteceu outra reviravolta, que foi o proprietário desse apartamento, ele vendeu o apartamento dele para um outro cara de São Paulo, um cara que mora em São Paulo. Gente, vocês já viram isso? O cara comprou o apartamento, ele nem viu o apartamento. Ele nem entrou dentro do apartamento. Né? Ele chegou e comprou. O cara só deu a notícia, falou assim, ó, eu vou vender o apartamento, vocês têm interesse? Eu falei, putz, eu queria comprar, né? Mas como que compra? Não tem dinheiro. Moço, eu tenho dinheiro pra comprar. Você aceita R$2? Eu não tenho dinheiro nem pra comprar pastel na feira, moço. Eu vou ter dinheiro pra comprar um apartamento. E aí ele vendeu esse apartamento pro cara de São Paulo. E esse cara de São Paulo, ele era ferrenho, né? Porque o antigo proprietário, a gente dava umas atrasadas no aluguel, ele segurava de boa, ele não achava ruim. Ficava devendo 2 meses, ele, não, Renato, me paga um aí você vai pagando outro. Aí eu fui pagando tudo. E aí, como eu tava trabalhando, e a gente tinha um mês e pouco de... A gente tinha 1 mês e pouco de atraso, né? Quase 2 meses. E, não, na verdade, já tinha 2 meses, né? Já tinha completado 2 meses. E aí esse cara assumiu, ele queria que a gente pagasse tudo de uma vez. Eu não ganhava grana pra pagar. A gente pagava 750. 750 de aluguel no apartamento. E a gente não tinha grana pra pagar. A gente ia ter que pagar 3 meses, que era o do mês mais 2 meses atrasado. Mais 2 atrasado, E aí a gente não tinha essa grana, né? Então eu fiz a proposta pra ele, falar assim, não, eu vou te pagar aqui eu te pago metade do outro, e a gente vai pagando, né? Eu vou te pagando e uma parte, né? E uma parte. Até porque, nessa época, você tava com emprego, né? Lá na agência. Então, a gente tinha aquela renda, a gente sabia, não vivia de freela, entende? Que o freela é aquela oscilação de que hoje tem, amanhã não tem. Né? O emprego formal acaba deixando essa segurança assim também, né? De que você sabe que você pode contar com aquela grana ali que você vai poder pagar. Então a gente fez essa proposta para ele, né? Mas ele não aceitou, ele queria tudo ali, né? Como diz, na hora. No cash assim não dava, né? Não dá, né? Não ia rolar. Não dá. E aí, o que ele fez? Ele pediu um apartamento, né? Ele falou, ó, vocês estão devendo, não tá pagando, eu quero o apartamento de volta. Aí veio o desespero, né? Outro desespero. Vamos arrumar outro lugar para mudar de novo. Dessa vez a gente meio que... O dono pediu, porque estava atrasado, ele estava no direito dele. Claro, a gente não ia questionar isso. Né? Aí ele foi e deu 30 dias pra gente conseguir, começou a loucura. Com muita sorte, a minha mãe, que já morava aqui no Vila Morangueira, achou essa casa, pertinho dela aqui. Foi essa última casa que a gente morou. E aí a gente veio ver, com o coração na mão, na mesma situação, sem dinheiro, nome agarrado, né? E as motos. Sempre uma moto. Sempre tem uma moto louca passando aí nos nossos vídeos, sempre. E aí a mesma situação, aquela correria toda, chegamos, vimos a casa tinha umas coisinhas que não agradavam a gente, mas a necessidade novamente sobrepondo... Fala mais alto. Sobrepondo o orgulho, né, ao que você quer. A gente chegou e perguntou, o que é? Não, é só um aluguel adiantado, a gente faz o contrato. Aí mais uma vez, Deus abençoou, conseguimos a casa, valor de R$800, uma casa grande, né? Uma casa de 3 quartos. Não era perfeita a casa, mas pra gente estava perfeito. A gente precisava, né? E aí mudamos. E foi um tempo em que a gente morou naquela casa em que foi muito bom, né? Aí foi a fase do respiro, né? Quando a gente começou a respirar. Vocês têm ideia disso, gente? Quanto tempo a gente passou, quanto perrengue a gente passou. E só nesse momento que foi o quê? Ano retrasado? Foi em 2019. Só em 2019, 3 anos depois. Então, a gente mudou em 2016. Sim. Final de 2016, setembro de 2016. Aí ficamos 2017, 2018, 2019, comecinho de 2019, ainda com muito aperto. Com muito perrengue. Né? E aí, quando a gente mudou, a gente começou a colocar as coisas no lugar, a gente começou a respirar. Aí foi quando eu comecei também a trabalhar na agência, né? E aí sim a gente começou respiramos de verdade. A pagar as nossas dívidas e ficar tranquilo assim, né? Pagava as nossas contas. Todas assim, sem passar aperto, sem nada, e a gente estava indo bem, assim, né? Às vezes a teimosia é ruim, gente. Na maioria das vezes é ruim, né? Mas às vezes a teimosia é bom. Nesse caso a gente foi teimoso, né? A gente ficou insistindo, não, vai melhorar, e a gente batalhando, buscando,
correndo atrás, né? Vai melhorar, vai dar certo, uma hora vai dar certo. E aí começou a dar certo nessa fase, né? Que a gente começou a trabalhar nessa empresa. A gente e aí acreditava muito, né? E os nossos planos eram esses, né? Era de ficar na empresa, focar no nosso canal. Foi a época que a gente mais focou no nosso canal. É engraçado, gente, fazer uma observação, voltar lá atrás, no momento em que a gente... no momento em que eu perdi o primeiro emprego aqui, em que a gente começou, que eu fiquei desesperado para poder voltar, foi justamente o momento em que o canal nasceu. Sim. A gente já tinha o projeto de arquiteto, né? A gente já tinha... Projeto não. A gente tinha vontade muito grande, tanto eu quanto você, de ter um canal no YouTube. Desde Minas Gerais. Desde lá de trás. Beleza. Só que nunca botava em prática, né? Nunca saía, nunca acontecia. E aí, naquele momento em que que você estava desempregado, com a cabeça a mil, o canal saiu, ele, né, nasceu ali naquele momento. Né, que foi em 2017. Tem nada pra fazer, gente? Cria um canal no YouTube. Cria um canal no YouTube. Não fica vagabundando, não fica perdendo tempo. Cria um canal no YouTube. É isso aí. E foi um respiro, né? O canal, ele deu uma aliviada, Na verdade, né? O canal, pra gente, nesse começo, né, que a gente passou muita dificuldade, ele era um escape. A gente queria... a gente produzia pra não pensar nas coisas... que estava ali incomodando a gente, nas coisas ruins, né? A gente... Era o nosso refúgio, né? O canal. E aí, quando a gente estava lá na empresa, né? Que foi em 2019, a gente estava... Esse era o nosso plano. Nosso plano era focar no nosso canal, pagar as nossas contas com a grana que a gente estava ali trabalhando. Aí a gente tinha um fim de semana para a gente poder... gravar vídeo, produzir conteúdo aqui pro YouTube e botar as coisas, né? E foi quando a gente mais produziu vídeo. A gente saía vídeo praticamente toda semana. A gente produziu muito. E esse era o nosso foco, né? Acho que foram as duas épocas que a gente mais produziu. Foi quando eu perdi esse emprego, Sim. o primeiro emprego. E a gente passou esse perrengue, a gente gravou bastante, né? Bastante. Foi quando a gente começou a mostrar muita coisa da cidade. E quando a gente teve esse respiro, né? De começar a trabalhar na agência. Então a gente tinha mesmo esse foco de trabalhar na agência, focar no nosso canal, fazer o nosso canal crescer, talvez ter ele como uma fonte de renda também. Era o e que eu fazer queria. uns freelancers no final de semana, né? De casamento. Tanto que a gente fez bastante, né? Você lembra? Nessa época a gente fez alguns, né? E aí a gente queria... A grana do freela era para comprar um carro. Exatamente. Era para comprar um carro. O projeto era comprar um carro. O projeto não era fazer uma coisa de arquiteto, era comprar um carro. Era comprar um carro. Então, esses eram os nossos planos, né? Esses eram a nossa meta, assim, né? E tava dando certo. Tava sendo da forma que a gente tinha planejado e que a gente tinha traçado ali, falado, é assim que a gente vai fazer. E tava indo. Mas a vida, meus amigos, a vida não tá nem aí pro seu planejamento. Nem aí, nem Como aí. diz aí o grande Nando, né? Do stand-up. A vida tá cagando pro seu planejamento. Tá filho. nem aí, filho. E nada é tão ruim que não possa piorar, né? A gente tava ali num momento de tranquilidade, respirando. E aí começou os perrengues na empresa, né? Aí esses perrengues da empresa, a gente não pode falar agora. Ainda não podemos falar não, gente, porque tá rolando aí uns trâmites aí, sabe, que a gente não negócio pode falar. tá Mas aí. a gente promete pra vocês, nós vamos contar tudo sobre isso, tá? Um dia nós vamos contar tudo sobre isso. Por enquanto não pode, porque tá rolando uns perrengues aí. Mas enfim, começou a rolar esses perrengues, a gente começou a desentender com o pessoal, aí a gente começou a sofrer assédio moral da empresa. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Agora não pode falar. Depois a gente vai gravar um vídeo explicando tudo isso aí. Ou seja, aí a gente começou a ficar meio depressiva mesmo, né? Ela começou a ter problema, ela começou a encher de espinhas, né? Coisas tipo que não é normal de acontecer com uma pessoa. E aí eu virei e falei assim, bem, não compensa ficar passando. Tem coisa, tem dinheiro que não paga, tem problema que a gente passa que não tem dinheiro que paga a paz da gente, sabe? Se estivesse ganhando muito, né? Mas nem ganhava tanto assim. Era um dinheirinho que pagava as contas do mês e pronto, acabava. Aí vem de novo a questão de colocar na balança o que vale, né? Se o dinheiro vai comprar a sua paz, você poder dormir, né? Que eu passei perrengue aí de ficar em pânico e até não conseguir nem dormir, né? Então, o dinheiro não vale isso. O dinheiro não vale isso, sabe?
E aí foi no momento em que a gente decidiu sair. A gente falou, eu falei com ela, sai, ela falou, vou sair, eu falei assim, você vai sair, eu vou sair também. E a gente decidiu sair e a gente pensou, o que nós vamos fazer agora? A gente precisa sobreviver, precisa pagar as contas, precisa pagar o aluguel, precisa pôr comida na mesa. Lembrando que pedimos conta, você aí assalariado, você sabe. E quando você pede sabendo. conta, você sai com a mão na frente e outra atrás. E com a mão atrás, assim, segurando para não tomar um ali no fiofó, né? Pois é. Então a gente tinha a grana para passar o mês com 2 crianças em casa, aluguel. E aí nós nos vimos de novo, novamente, Uma situação na complicada. mesma situação. E gente, eu sempre tive a política de todo o trabalho que eu vou fazer, independente para quem seja, eu sempre faço como se eu estivesse fazendo para mim. Faz o melhor, né? Eu sempre dei o meu melhor em tudo. E trabalhando dessa forma, né, nessa empresa, as pessoas começaram a gostar de mim. Né? A gente já atendia médicos nessa empresa. E aí esses médicos começaram a gostar muito de mim. Eu fiz amizade de verdade com vários doutores. E, inclusive, vários deles me sugeriram a abrir a minha própria empresa. Falaram assim, Renato, não fica trabalhando para os outros, você é super competente. É o seu talento, você né? tem talento, né? Você trabalha bem. Abre a sua empresa. E eu virei para ele e falei assim, bom, nós vamos sair, então vamos. Não tinha nada planejado, gente. As pessoas falam que a gente planejou tudo, mas não teve nada disso. Foi de supetão. A gente deitou na cama para dormir. De vez em quando a gente pega essas crises aí de conversar igual condenado, né? Conversa até 2, 3 horas da manhã na cama, né? A gente deitou uma noite e combinou. Falou, vamos fazer isso então? Então vamos montar nossa empresa e vamos tentar trabalhar na área. A gente não tinha muito também para onde correr, né? Infelizmente. A ideia não era crescer e a empresa e ganhar muito dinheiro. A ideia era sobreviver, era pagar as contas. Exatamente. Era ter um dinheiro ali pra gente se manter. Essa foi a nossa ideia. Né? E assim a gente fez. E para nossa surpresa, né? Depois de um baque, veio a alegria, que foi a empresa realmente começando a dar certo, né? A empresa realmente começou a crescer, os doutores começaram a gostar mais ainda do nosso trabalho, porque aí a gente fazia as coisas do nosso jeito, da forma como a gente acreditava e da forma como a gente sabia que eles iam gostar. E aí a gente começou a crescer, um começou a indicar para o outro começou a indicar para o outro, e hoje a gente está aí nessa situação que, pela primeira vez na nossa vida, gente, pela primeira vez em toda a nossa história de casado, a gente está conseguindo fazer coisas que a gente nunca conseguiu fazer. A gente está conseguindo dar um conforto para o nosso filho. O Bruno, outro dia, ele passou mal, né? Ele sentiu uma dor assim, ele já tinha sentido essa dor. E a gente foi levar ele no hospital público aqui. Com esse negócio da pandemia, a saúde virou um caos em todo lugar, né? E mandaram eu ir para um lado, para o outro. Eu virei para ele e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou levar ele no particular. Fui lá, levei no particular, paguei 200 e tanto de consulta, precisou fazer um exame, ultrassom, paguei 100 e tanto no particular, paguei tudo. E você ter o dinheiro para você poder fazer essas coisas, sem precisar abrir mão, sem precisar deixar de pagar uma conta de luz, sem precisar deixar de fazer nada, isso é muito bom, isso é muito tranquiliza a gente demais, sabe? Sabe que a verdade é que talvez possa ter pessoas que estejam vendo a gente ou ouvindo a gente aí e pensando, mas o que é isso, pagar R$200 numa consulta? O que é isso? É nada. Pode ser que para a pessoa seja um nada, mas para a gente que passou aperto, que sabe o que é R$200, né? Então, para a gente é uma vitória muito grande, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Gente, a gente passou situação onde a gente fazia uma faxina numa loja, ela ganhava uma grana para comprar fralda para Maria Clara, que a gente só tinha Maria Clara. Ela pegava esse dinheiro, comprava um pacote de fralda, a gente tava relembrando isso esses dias. E ela ficava toda alegre quando sobrava um dinheirinho para ela comprar uma bandejinha de Danoninho para ela, né? E nessa mesma época eu fazia minha vida de freelancer é foda, né? Eu fazia freelance de mudança, ou seja, eu ajudava um cara a fazer mudança de casa, né? Acho que é por isso que eu tenho tanto trauma de mudança. E eu ganhava R$10 por mudança. É isso, gente? Sei lá, 14 anos atrás. A Maria não tinha nem um ano, né? Então, a gente já passou muito aperto na vida, né? E talvez por isso que o aperto que a gente passou logo no começo aqui em Maringá, talvez ele não tenha assustado tanto por causa disso. A gente já passou muito aperto, mas muito aperto, né? Então, isso acaba que deixa a gente duro, entendeu? Não é qualquer pancada que vai deixar a gente no chão, não, entendeu? Água mole, pedra dura, endurece a sua bunda, né? É bem
É bem A isso. gente meio que acostuma, né, com as pancadas da vida aí, né? Então, o que a gente quer passar para vocês com essa história, compartilhando essa experiência com vocês, gente? É de sempre acreditar, né? Nunca deixar de acreditar. Eu acho que em todos os momentos da nossa vida, quando um desanimava, o outro sempre estava ali para botar para cima, né? Dessa vez eu desanimei, eu queria realmente ir embora, a Ed não deixou. Em outros momentos aconteceu da Ed dar uma desanimada e eu falar com ela, não vamos desanimar, vamos acreditar, e sempre um dando apoio pro outro, sempre um fortalecendo o outro, né? E a gente quer passar essa mensagem para vocês de acreditar sempre, né? De não desanimar, de não desistir. Às vezes você fez uma mudança, a gente recebe relatos, né, de pessoas que vieram para Maringá e falaram, olha, infelizmente não deu certo, não consegui trabalho, tive que voltar. A gente está em contato com muitas pessoas de fora que estão voltando por N motivos. Às vezes é porque está com saudade mesmo do Brasil, né? Dos parentes, né? E tem gente que está voltando porque realmente não deu certo lá. Não existe lugar perfeito, gente. A gente é que faz o lugar perfeito. Você, acima de tudo, tem que acreditar que aquele lugar realmente te faz bem, que aquele lugar é bom para você e lutar pelo seu futuro, gente. Não existe receita certa, não existe você vir para Maringá e achar que chegar aqui seus problemas vão estar todos resolvidos. Você vai chegar aqui e receber um salário gigantesco. O pessoal fala muito aí nos grupos, fala muito nos nossos vídeos. Maringá tem um custo de vida alto e um salário baixo. Poxa, se você não tem uma experiência em nada, se você não tem uma especialização, se você não tem uma forma de ocupar um cargo que você vai ganhar mais, como que você vai ganhar mais? Aí é a questão da pessoa ver a realidade dela mesmo, né? Se você tá vindo, né, do jeito igual você falou, sem experiência, não tem jeito, você vai ter que pegar aí um serviço aí que vai pagar pouco, vai trabalhar demais, mas tem que ter o propósito. Se você tiver o propósito, né, vem e tal, e dá o duro aí, vai se especializar, vai buscar algo, vai fazer um network, que é o que você falou tanto no outro vídeo, né, que se especializar, muitas vezes, né? É investir em você. Sim. Porque às vezes a pessoa arruma um emprego, vamos supor, aqui tem muita vaga em supermercado, né? Paga bem? Não paga. Paga mal. Você vai trabalhar muito, meu irmão inclusive está trabalhando no supermercado. Você vai trabalhar muito e vai receber pouco. Mas aí você tem que tentar de alguma forma, eu sei que é difícil, mas de alguma forma você tem que tentar investir em você. Seja estudando, seja aprendendo a fazer coisas novas, seja diversificando. Tenta fazer algo de diferente. Não fica só vivendo um dia atrás do outro, né? Buscando um sonho. Às vezes a gente, você mesmo, né? Sempre gostou de trabalhar para você, fazer as coisas para você, né? Você sempre bateu muito nessa tecla. Às vezes a pessoa tem um sonho, uma vontade de empreender, de investir mesmo. Ixi, vai vir. Oi, Céu! Olha aí, nossa ilustre visita. Oi, amor! Eita! Fica aí, fica. Então, às vezes a pessoa quer empreender, ela quer fazer algo, então vai trabalhar ali no supermercado, mas juntando uma grana. Tá carente. Junta uma grana, faz um freela, né? Para empreender mesmo. Fazer algo que a pessoa queira, para ela mesma, para ela ser dona do tempo dela e do negócio dela, né? Realmente. Então, essa é a mensagem, gente. Não desistam. Tá? Não desistam. Às vezes é preciso você dar um passo, às vezes é preciso você recuar. Né? Também não é porque você mudou para um lugar que você tem que ser teimoso igual a gente foi. Às vezes, em alguns momentos, realmente você vai precisar voltar, né? Em alguns casos, realmente vai ser melhor você voltar. Igual a Ed fez o comentário aí do pessoal que falou com ela, né? Aí eles tinham uma casa lá em Minas, né? E tava aqui passando aperto pagando aluguel, sendo que eles tinham a casa lá. Então, para eles, talvez tenha sido melhor eles voltarem, né? Para Minas, né? E tirar esse custo aí do aluguel, né? Tem uma amiga, né? Ela já virou amiga já, a Fabi, que ela é inscrita nossa, seguidora, e virou amiga mesmo. Ela tem a casa lá em BH, né? Então, aí você precisa botar na balança, né? Você tem uma casa lá
na sua cidade, você está aqui em Maringá pagando aluguel. Coloca na balança e vê o que seria mais interessante para você, né? No caso dela, ela vai voltar, né? Eu também, no lugar dela, aí sim, pensaria sim em voltar, né? Porque você tem a segurança de ter a sua casa, né? Então, aí é uma outra história, né? Eu até comentei com ela e falei, a gente, no nosso caso, eu e Renato, a gente não tem casa. A gente vai pagar aluguel aqui ou lá em Sete Lagoas ou lá em Recife, ou no Rio Grande do Sul. Ou onde a gente for. Então, não tem o que fazer, né? A gente não tem escolha. Não tem para onde correr, a não ser para frente. Exatamente. Olhar para trás, jamais. Para nós, é jamais, né? E aquele momento, lá em 2017, foi exatamente isso. É não olhar para trás. É aqui, ó. Aqui pra frente. Sabe aqueles burrinhos com cabeça assim? Cabestro? Cabresto. É bem assim, ó. Olha pra frente e vai. Foco ali. Tenha fé, né? Não pode desistir nunca. E vai. E vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, de saber um pouquinho mais da nossa história com uma riqueza maior de detalhes, né? Nesse formato aqui de podcast, a gente consegue dar um pouquinho mais de detalhe, né? De contar um pouco mais, de reviver mesmo, né? As coisas que aconteceram com a gente. De se abrir mais, né? De conversar mais, de ser mais a gente. Para vocês aí que tá vendo a gente, que tá escutando, entender um pouquinho mais da nossa história, né? A nossa caminhada, se tornar próximos mesmo da gente, né? Entender o motivo da gente ter insistido aqui, né? E que não foi fácil, né? Não. E que não acha que você vai chegar aqui e vai ser tudo lá, eles foram e deram certo pra gente. Deu. Não deu. Está dando agora. Está dando agora. Mas a gente lutou muito para fazer esse momento acontecer. A gente temou muito, a gente insistiu muito, passou muito perrengue, muita dificuldade para que esse momento aqui acontecesse. E olha que a gente nem contou todos os detalhes assim. Talvez se a gente fosse contar todos os detalhes, a gente ia ter que ficar aqui tempão aqui falando. E ia chorar até, né? Eu não posso, né, gente? Que eu sou igual manteiga derretida. Então é isso, né? Vocês já sabem já. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no vídeo. Estava olhando esses dias no vídeo? Meu Deus. Meu Deus, não tá sabendo. Gente, não. Deixa que eu faço então. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário é muito importante para nós. Você sabe que aqui, ó, nesses comentários, a gente vai conhecendo um pouquinho de vocês. Vocês vão dando fazendo essa troca com a gente. Lembrando que eu leio todos os comentários e mostro para eles. Também, hein? Pode ter um ou outro que às vezes eu não respondo. Né? Não de imediato, mas eu sempre estou voltando lá e tentando responder todo mundo. É dentro do tempo, tá, gente? Tenha paciência. Esses dias eu estava olhando no Analytics do canal e cerca de 85% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Poxa, gente, que sacanagem. Então, bora se inscrever, galera. O que custa se inscrever aí? Dá o like aí, compartilha com todo mundo e se inscreve. Joga lá no Facebook, compartilha. Aproveita, já nos siga lá no Facebook, lá no Instagram, pra gente ficar mais pertinho. Até a próxima, pessoal. É isso, né? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.